Prontinho, pessoal. Gostaríamos primeiramente de desejar, né, um excelente dia para vocês, agradecer pela presença de cada um de vocês, tá? Disponibilizar, né, o tempo de vocês e estar aqui com a gente, né? A gente está muito feliz, todos os dias a gente aprende junto, né, todos os nossos encontros. Como eu falei um pouquinho antes, né, hoje a gente vai fazer a leitura de um dos tópicos, tá bom? Desse livro aqui, do Dale Carnegie, tá? Como fazer amigos e influenciar pessoas, né? É um tema, acredito que muito relevante, né, para nós que trabalhamos com o marketing de relacionamento, né? E como sempre, a gente traz um tema que você pode tanto usar no nosso projeto, né, quanto também na nossa vida pessoal, tá? Desde já, né, a gente pede um pouco de desculpa, tem muitos termos em inglês, né, porque esse é um clássico americano, tá? Então, se a gente fica aí né, não fica, a gente não é muito bom no inglês, mas a gente vai dar o nosso melhor, tá bom? Quem se habilita aí dar o nosso bom dia, campeão? Vamos lá. Todo mundo tímido. Vamos lá? Opa! Vamos lá, Gisele. No 3. 3. 1, 2, 3. Bom dia, campeões! Excelente! Gratidão! Parabéns! Que dia maravilhoso! Pessoal, a leitura é um tiquinho, assim, um pouquinho extensa, tá? Mas, assim, tem muitas histórias, entendeu? Muitas histórias práticas. E eu acho que a história realmente conecta, né? Então, não teve como eu diminuir aqui, tá? Mas tenho certeza que vai valer a pena. Eu vou começar a leitura, depois o Fabiano conclui para nós. O subtítulo diz: Você não pode vencer uma discussão. Tá me ouvindo bem? Vocês estão nos ouvindo bem? Ok, então vamos lá. Uma noite, pouco depois do fim da Primeira Guerra Mundial, aprendi em Londres uma lição inestimável. Nessa época, eu era administrador do Sr. Sir Horace Smith. Durante a guerra, Sir Horace foi o australiano na Palestina. E pouco depois de ser a paz declarada, assombrou o mundo dando uma volta ao redor do globo em 30 dias. Nunca semelhante façanha fora sequer tentada. Despertou, pois, então, enorme sensação. O governo australiano deu-lhe $50 mil. O rei da Inglaterra concedeu-lhe um título. E por algum tempo, ele foi o homem mais falado sobre a União Jack. Certa noite, estava num banquete dado em honra de Sir Horace. Durante esse banquete, um homem que estava sentado ao meu lado contou um caso que girava em torno da seguinte afirmativa: há uma divindade que protege nossos objetivos, traçando-os como os desejamos. O raconteur mencionou que tal frase era da Bíblia. Enganara-se. Eu sabia disso. Sabia e com toda certeza. Não podia haver a menor dúvida a respeito. E assim, para conseguir um ar de importância e demonstrar a minha superioridade, tornei-me um importuno e intrometido, encarregando-me de corrigi-lo. Ele manteve-se firme. O quê? De Shakespeare? Impossível, um absurdo. A citação era da Bíblia. E ele disse que ele sabia disso. O homem que narrara o caso estava sentado à minha direita. E o Sr. Frank Gammond, meu velho amigo à minha esquerda, o Sr. Gammond havia dedicado anos ao estudo de Shakespeare. Assim,
o narrador e eu concordamos em submeter a questão ao Sr. Gamonte. Este escutou, cutucou-me por debaixo da mesa e disse: Dali, você está errado. O cavalheiro tem razão. A frase é da Bíblia. Sim, naturalmente, respondeu. Hamlet, ato 5º, cena 2. Deixa eu só aceitar aqui. Um minutinho só, pessoal. Que a gente tem que ficar admitindo as pessoas na sala aqui. Pronto. Vamos seguir. De volta para casa, disse ao Sr. Gamonte: Frank, eu sei que a frase é de Shakespeare. Sim, naturalmente, respondeu. Hamlet, ato 5, cena 2. Mas nós éramos convidados numa ocasião festiva. Meu caro Dali, por que provar a um homem que ele estava errado? Isso iria fazer com que ele gostasse de você? Por que não evitar que ele ficasse envergonhado? Não pediu sua opinião, não a queria. Por que discutir com ele? Evite sempre um ângulo agudo. O homem que me disse isso ensinou-me uma lição inesquecível. Eu não só tinha embaraçado aquele contador de história, como também o meu amigo. Teria sido muito melhor se eu não tivesse sido argumentativo. Foi uma lição demasiadamente necessária, pois eu me tornara um discutidor. Durante minha mocidade, eu discutia com meu irmão sobre todos os assuntos banais. Quando fui para o colégio, estudei lógica e argumentação e tomei parte em concursos de debate. Sempre dizia que era natural de Missouri, pois nasci lá. Gostava de me mostrar. Mais tarde, ensinei debates e argumentações em Nova York. E uma vez, tenho até vergonha de confessar, planejei escrever um livro sobre o assunto. Desde então, tenho ouvido, criticado, tomado parte e visto o efeito de milhares de discussões. Como resultado de tudo isso, cheguei à conclusão de que há apenas um caminho para conseguir o melhor numa discussão. É correr dela. Correr como você correria de uma cobra ou de um tremor de terra. 9 vezes em 10, uma discussão termina com cada um dos contestantes convencido, mais firmemente do que nunca de que estava absolutamente certo. Você não pode vencer uma discussão. Não pode por quê? Se perder, perdeu mesmo. E se ganhar, também perdeu. Mas por quê? Bem, suponha que triunfou sobre um homem e arrasou seus argumentos cheios de pontos fracos e provou que ele é um non compos mens. O que acontece? Você o fez sentir-se inferior. Você lhe feriu o amor próprio. Ressentirá o triunfo e um homem convencido contra a vontade conserva sempre a opinião anterior. Para dar um exemplo, anos passados, um irlandês agressivo de nome Patrick matriculou-se numa das minhas classes. Tinha pouca educação e, como gostava de uma ruga, exercera a profissão de motorista e viera procurar-me, porque estava tentando, sem muito êxito, aliás, vender automóveis e caminhões. Um pequeno questionário esclareceu o fato de que ele continuamente estava discutindo e pondo-se em ponto oposto às pessoas com as quais estava procurando fazer negócios. Se o cliente dizia alguma coisa pouco agradável sobre os caminhões que estava vendendo, Pat ficava colérico e brigava com ele. Vencera uma porção de discussões naqueles dias. Como disse para mim depois, muitas vezes saía do escritório de um cliente repetido. Disse alguma coisa a esse sujeito? Dizia sempre alguma coisa por certo, mas não lhe vendia coisa alguma. Meu primeiro problema não foi ensinar Pat. Minha preocupação imediata foi treiná-lo a refrear a linguagem e a evitar disputas verbais. O Sr. O'Reilly tornou-se um dos mais destacados vendedores da White Motor Company em Nova York. Como conseguiu isso? Eis a história contada com as suas próprias palavras. Se entro no escritório de um cliente e ele diz: "O quê? Um caminhão White? Não são bons? Não quero nem de graça."
Vou comprar um caminhão Ouzete. Digo sempre, tem razão. O Ouzete é um bom caminhão. Se comprar um Ouzete, não cometerá erro. São caminhões muito bons e vendidos por gente também boa. O comprador fica desarmado, não há lugar para discussão. Se diz que o Ouzete é melhor e eu afirmo que tem razão, ele é obrigado a parar. Não vai passar a tarde toda dizendo, é melhor. Quando eu já concordei com ele. Retiramos então o assunto do Ouzete e começamos a falar das qualidades do caminhão White. Houve um tempo em que um caso como esse me tornava escarlate, rubro e laranja. Eu iniciara uma discussão contra o Ouzete e quanto mais eu discutisse contra ele, mais o comprador discutiria a favor dele. A cada argumento dele favorável ao Ouzete era um passo a mais para vender a si mesmo um produto do meu competidor. Quando agora olho para trás, espanto-me como já pude vender alguma coisa. Perdi anos de vida retrucando e discutindo, agora tenho uma boca fechada. Isto vale muito. Como o sábio Benjamin Franklin costumava dizer, quando você discute, inflama-se e contradiz, você pode algumas vezes conseguir uma vitória, mas será uma vitória sem proveito, porque nunca contará com a boa vontade do seu oponente. Assim, lembre-se sempre disto. Qual a vitória que mais lhe agradará alcançar? Acadêmica, teatral ou de uma boa vontade de um homem? Você raramente pode obter as duas. O Boston Transcript desta vez publicou estes maus versos. Aqui jaz o corpo de William J., que morreu conservando sua retidão. Foi correto, morreu correto como sempre, mas está morto quanto esteve errado. Está tão morto quanto esteve errado. Você pode estar certo, morrer certo, como se apressou a provar no correr da discussão, mas estará longe de mudar o pensamento em que a outra parte está interessada, que provavelmente será tão ineficaz quanto seria se estivesse errado. Por exemplo, Frederick Parkes, um consultor sobre impostos, esteve discutindo durante 1 hora com um inspetor fiscal. Um débito de $9.000 estava em jogo. O Sr. Parson alegava que o referido débito era uma anotação errada, que nunca pagaria, que não deveria ser taxado. Taxado por engano uma ova, contraveio o inspetor. Deve ser taxado. O inspetor era frio, arrogante e teimoso, disse o Sr. Parson, quando narrou o caso para a classe. Foi um desperdício de justificativas e fatos. Quanto mais argumentávamos, mais teimoso ele se tornava. Assim, resolvi evitar a discussão, mudei de assunto e decidi dar atenção a ele. E disse, suponho que esta seja uma questão de menor importância em comparação às decisões verdadeiramente importantes e difíceis que o senhor é obrigado a tomar. Disse eu. Fiz um estudo dos impostos, mas tive que tirar meus conhecimentos de livros. O senhor os está tirando da própria experiência. Já desejei algumas vezes um lugar como o seu. Ele me ensinaria bastante. Medi cada palavra que disse. O inspetor fiscal endireitou-se na sua cadeira, recostou-se e falou algum tempo sobre o seu cargo, contando-me as grandes fraudes que havia descoberto. O tom da sua voz foi se tornando aos poucos mais amistosos. E a essa altura já estava me falando sobre os seus filhos. Quando se retirou, prometeu estudar o meu caso depois e dar-me uma decisão dentro de poucos dias. Veio ao meu escritório 3 dias depois e informou-me de que decidira relevar o pagamento dos impostos como fora pedido. Este inspetor foi mais uma prova da mais comum das fragilidades humanas. Ele queria sentir-se importante. Enquanto o Sr. Parson discutia com ele, sentiu-se importante, falando alto, afirmando a sua autoridade. Mas assim que a importância foi reconhecida e cessada a discussão, que ele teve uma oportunidade para dar expansão ao seu ego, tornou-se um ser humano simpático e bondoso. Buda dizia, ódio nunca termina por ódio, mas por amor. E um mal-entendido nunca termina pela discussão, mas pela tática, pela diplomacia, conciliação e um desejo simpático de ver o ponto de vista das outras pessoas.
Lincoln, certa vez, repreendeu um jovem oficial do exército por estar mantendo violenta discussão com um colega. Nenhum homem que está decidido a dar o máximo de si mesmo, disse Lincoln, pode perder tempo com uma disputa pessoal. Menos ainda pode esforçar-se no medir as consequências, inclusive da perversão do seu temperamento e da perca do controle de si mesmo. Seja mais condescendente nas coisas para as quais você não demonstrou senão direitos iguais, e conceda menos naquelas em que seu direito é claro. É preferível ceder o caminho a um cachorro a ser mordido por ele, disputando-lhe um direito. Mesmo matando o cachorro, não se evitará a dentada. Num artigo The Bits Under Pieces, Bocados e Pedaços, apareceram algumas sugestões para impedir que uma divergência se transforme numa discussão. Daqui para frente, o Fabiano vai ler. Vamos lá, pessoal. Acolha a divergência. Lembre-se do tema. Quando dois sócios concordam sempre, um deles é desnecessário. Muito forte isso daqui. Se existe alguma questão sobre a qual você havia pensado antes, agradeça. Se alguém chamar a sua atenção para ela, talvez essa discordância seja sua oportunidade de se corrigir antes de cometer um erro grave. Desconfie de sua primeira impressão instintiva. Nossa primeira reação espontânea numa discussão desagradável é de nos colocarmos na defensiva. Seja cuidadoso, mantenha calma e preste atenção à sua primeira reação. Talvez seja o que há de pior e não o de melhor em você. Controle seus impulsos. Lembre-se, você pode medir a grandeza de uma pessoa por aquilo que a deixa irritada. Ouça em primeiro lugar. Dê aos seus adversários a oportunidade de falar. Deixe-os terminar o que têm a dizer. Não resista, não se defenda nem debata. Essa atitude apenas levanta barreiras. Procure construir pontes que conduzam à compreensão. Não erga barreiras altas de desentendimento. Procure áreas de concordância. Depois de ter ouvido o que os seus adversários têm a dizer, primeiro reflita sobre os pontos e as áreas com os quais você concorda. Seja honesto. Procure áreas nas quais você poderá admitir que errou e assuma. Peça desculpas por seus erros. Essa atitude ajudará a desarmar seus adversários e reduzir suas defesas. Prometa que pensará sobre as ideias dos seus adversários e as estude cuidadosamente. E seja sincero. Seus adversários podem estar certos. Nesse estágio, é bastante fácil concordar em pensar sobre os pontos colocados por eles. Mais fácil do que adiantar-se apressadamente e colocar-se numa situação que propiciará aos seus oponentes dizerem, tentamos dizer-lhe isto, mas você não quis ouvir. Agradeça sinceramente aos seus adversários pelo interesse que eles demonstram. A pessoa que discorda de você está interessada nas mesmas questões que você. Pense nela como uma pessoa que realmente quer ajudá-lo e conseguirá transformar seus adversários em amigos. Adie a ação para dar tempo a ambas as partes de repensar o problema. Sugira que se realize um novo encontro mais tarde no dia ou no dia seguinte, quando então todos os fatos poderão ser levantados para sustentar as opiniões. Ao preparar-se para esse encontro, faça a você mesmo algumas perguntas decisivas.
Meus adversários podem estar certos? Ou parcialmente certos? Existe alguma verdade ou valor na posição ou no argumento que adotam? Minha reação é adequada para resolver o problema ou apenas resultará em frustração? Minha reação fará meus adversários recuarem ou se aproximarem de mim? Minha reação ajudará a aumentar a estima que as pessoas têm por mim? Ganharei ou perderei? Que preço pagarei por isso, caso venha a ganhar? Se eu descansar em relação a isso, a divergência desaparecerá? Será uma situação difícil, uma ocasião favorável para mim? O tenor John Pierce, depois de casado por quase 15 anos, disse certa vez: há muitos anos, eu e minha esposa fizemos um pacto e não o quebramos, por mais que houvesse desavença entre nós. Quando uma pessoa vocifera, a outra deve apenas ouvir, porque quando as duas vocíferas não há comunicação, apenas ruído e más vibrações. A única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. Deus abençoe, meu bem, nos ter Obrigado ajudado. Encerrou, tá, pessoal, a parte aqui da leitura, tá? Espero que vocês tenham tido uma boa compreensão, tá? E como eu disse aqui no início, né? O nosso projeto é dentro, né, do marketing de relacionamento, tá bom? E assim, agora a nossa intenção é clarificar aqui um pouco para vocês onde vocês podem, tá aplicando, né? Porque é interessante isso, né? A nossa intenção aqui é emprestar os olhos para vocês. E assim, acredito que a gente pode iniciar, né? Evitando uma discussão com um concorrente de projeto nosso, né? Acontece muito. Graças a Deus eu tive a oportunidade logo no início de aprender essa lição, né? Principalmente pessoas de outros projetos, né? Mas que trabalham com o mesmo sistema de mercado nosso, né? Que é o multinível, que é o marketing de relacionamento. Às vezes a gente está lá nas nossas redes sociais, né? Já aconteceu comigo, né? De pessoas entrarem em grupo, pegar o nosso número e adicionar, e vai para outro projeto e quer chamar a gente, né? Quer fazer o convite para a gente fazer parte do projeto deles também. E assim, não adianta, assim, a gente discutir, né, com essa pessoa, achar que ele fez errado, né? Que ele vamos dizer assim, né? Um traidor, agora saiu daqui, né? Às vezes até criticar, né? Criticar. O meu produto é melhor. Não. Se o teu produto fosse bom, eu estava aí com você, né? Mas sempre lembrar da pessoa, nossa, gratidão por você ter lembrado de mim. Sim. Lembra desse ângulo sempre, porque se a pessoa lembrou e entrou em contato com você, porque ela viu uma boa qualidade em você. Sim. Né? Nunca colocar a empresa, o modelo de negócio, mas lembra que atrás daquilo tem uma pessoa, né, que está olhando em você. Como diz no livro, né? Evitar ângulos agudos. E ele está interessado no mesmo assunto que nós, que é crescer nesse mercado, né? Então, assim, todas as vezes que eu recebi propostas, olha, gratidão, Deus que te abençoe, olha, eu tô feliz aqui, né? Onde eu tô, mas desejo muito sucesso para você, tá? Que dê tudo certo. Porque, querendo ou não, gente, quando a gente fala mal de uma outra empresa de multinível, a gente está se afetando, porque o mercado multinível já sofreu tanta coisa, né? E às vezes por pessoas que não entendem. Né? Exatamente. E nós que estamos dentro dele não podemos criticar algo que a gente, de repente, se come dali, né? É o nosso trabalho, o nosso convívio, né? Exatamente. A gente sabe que talvez vai de contramão com tudo que a gente, com a nossa rotina, não que a gente também faz 100% aqui do que esse livro diz,
Mas, assim, para mim foi uma experiência muito maravilhosa ler essa leitura. E, assim, me ensinou muita coisa, sabe? E, assim, tem essa questão, né, daquela pessoa, daquele líder, né, que foi embora ou que nem passou pela Marita, mas já iniciou em outro projeto e vê uma oportunidade de levar uma liderança, né, para lá, no caso nós. Então, assim, vamos agir, né, dessa maneira, né, tentarmos agir dessa maneira que a gente vai tirar mais proveito da situação, né? Outra questão também, né, é o nosso cliente interno, que quem são? São os nossos downlines, né? São os nossos filhos, não é mesmo? Às vezes, né, a gente, como diz, né, a gente chora, né, só para cima, né? E sorri para baixo, não é? E a questão, assim, não é, assim, aceitar as desculpas. Não é você tá certo. Não, não é somente, essa não é a nossa intenção, tá? De fazer que vocês aceitem as desculpas da equipe de vocês. Mas é a forma, né? Deixar ele desabafar, né? Ver se você consegue tirar algum proveito daquele comentário do seu downline, tá bom? Mas a forma como você passa para ele, não é mesmo? Às vezes você você tende a afastar mais a pessoa, a forma como você responde uma dúvida, né? Realmente a sua equipe, né, precisa ver você como um pai, como uma mãe, né, de amor, mas ao mesmo tempo firme, né? É aquela coisa, né? Se você correr, eu corro com você, né? Se você andar, eu ando com você. Se você se rastejar, eu ando com você. Agora, se você desistir, eu continuo, né? Esse deve ser o nosso lema. E cada pessoa, né, tem as suas experiências, tem as suas crenças limitantes, e a gente precisa entender e trazer, né? Por exemplo, a gente nesse momento de pandemia, né, meu bem, tá tendo muito problema assim com correios, né? Com demora na entrega. Sim. A gente ficar alimentando isso não vai resolver, né? Não vai resolver o caso. A maioria das vezes a gente tem que tentar ajudar a pessoa a sair ali daquela situação, né, da melhor forma possível. De repente pensar que é só a nossa empresa que está com esse problema, né? O problema dos Correios está afetando todo mundo, né? Então é um problema global, não é só um problema da Marita em si, né? Então temos que ter um pouco de esse equilíbrio, né, meu bem? Porque senão tudo a gente vai focar, mas está tendo isso, mas está tendo aquilo. Não, vamos, né, relevar um pouco aí, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Não, e o Daniel mesmo disse, a gente fez uma reunião lá em Douradina, né? E tínhamos grande parte costureiras, né? E aí, vocês viram, né? O Éder foi lá, fez um vídeo, explicou qual a dificuldade, alguns produtos que ainda não voltaram, a dificuldade de matéria-prima. Só que, assim, em quase todas profissões, faltaram matérias-primas, né? No caso ali, nós tínhamos muitas costureiras e as meninas comentaram que estava faltando elástico para comprar. Assim, uma matéria-prima básica, né? Para uma costureira. Aí o Daniel trouxe a discussão. Tá, porque tá faltando elástico, você vai abandonar a profissão de costura? Ninguém abandona. Agora aqui, né, às vezes a pessoa fala, vou abandonar esse negócio, vou seguir minha vida. Todo mundo, né, tem o livre-arbítrio, né, de decidir por si, mas sempre haverão desafios, né? E se a gente não superá-los, a gente não consegue construir nada. Não é verdade? Sem contar que nós temos quantos produtos, né? Sim. Às vezes, um produto entrando em falta, né? Assim, não está tendo esse produto, mas é a chance que nós temos de descobrir mais resultados promovendo outros produtos, né? De repente, a gente fala assim, a minha venda caiu porque não tem perfume.
entendeu? Só que a nossa empresa ela não trabalha só com perfume. Às vezes a zona de conforto da pessoa é perfume. Não, eu sempre vendi perfume, para mim é bom. Então, isso a gente tem que olhar por novos horizontes. Não, o que eu tenho, né? O que eu tenho hoje, o que eu posso, né? Entregar para o meu cliente, de repente usar para ter resultado, né? Então, tudo na vida são oportunidades, né, da gente se desenvolver. A gente tem que ver por esse lado. E eu acho que um outro ponto também que eu consegui absorver é a questão do cliente final mesmo, para esse cliente que a gente vende o produto, né? E a gente consegue, a gente que já tem um pouquinho de experiência, a gente percebe se a pessoa realmente está tomando o produto direitinho, né? Se não está, se está se ajudando, né? Mas assim, discutir com ele também não vai resolver, né? E assim, tem muitas das vezes que a gente recebe, a gente que trabalha com contatos pela internet, a gente recebe assim, já tomei o produto e não funcionou, né? Aí, assim, aí a gente tem que usar de sabedoria, né? Saber. Porque às vezes faltou uma orientação, às vezes foi uma pessoa novinha no projeto que contactou ele, não sabia, né? Então, sempre tentar olhar e assim, seguir por um caminho, né? De abrandar, né? Não, tal, né? Pode ser isso. Será que não foi a água, né? Que Em faltou? cima dos conhecimentos que nós temos, procurar sempre ouvir as pessoas. É verdade, meu bem. Você É vai verdade. ouvindo, de repente você pergunta, então você tomava 4 vezes por dia. Não, só tomava uma, tal. Tá bom. Não, nunca retruca em cima da hora. Não, mas tem que ser isso. Não, deixa a pessoa contar. Ele vai falar, porque depois que você fala algo, não tem como você desfalar mais. Então, é algo a gente pensar nisso, né? Depois que você fala, não tem como você desfalar algo. Não, eu não falei. Não, você falou sim, né? Então, a pessoa vai falar, não, eu estava tomando assim, eu tomei uma vez por dia, não deu resultado, tal. Aí eu fiz isso, eu fazia aquilo, aí depois você entra. Então, só que o modo que você faz é assim, 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 a empresa ensina assim, nós somos treinados assim. Quer dizer, a pessoa vai ficar que jeito, entendeu? E você não precisa falar assim, tá vendo? Eu sabia que você estava usando errado. Não, ela não sabia. Ela não sabia. Então, o que você vai ganhar com isso? Você tem que estar ali para ajudar ela. Não é nem tanto ensinar, ajudar ela. De repente, a pessoa tem uma dificuldade com o trabalho, trabalha 12 horas, e você já cria ali uma solução para ela. Não a leva para o trabalho. No trabalho, você pode oferecer para outras pessoas. Você criar meios de sempre estar ajudando as pessoas. Ontem mesmo eu falei com uma pessoa e ele começou a falar para mim sobre dificuldade de vendas, disso, daquilo. Eu comecei a falar com ele e ele falou, não, as pessoas não têm dinheiro. Eu comecei a falar com ele e de repente ele falou, nossa, você já me deu uma luz, espera um pouquinho aí, eu vou anotar o que você falou. E ele foi anotando. E de repente, o que ele falou por último? Quando eu for usar o café novamente, falou que não iria usar mais. Ele falou assim, eu estou esperando aqui algo que vai resolver, por causa que você falou algo para mim, e quando eu for comprar de novo, ele falou, não foi eu que falei para ele que ele tinha que usar o café. Eu nem toquei em assunto de café Marita com ele. Ele falou, quando eu for comprar de novo, Fabiano, eu vou comprar com você. Eu vou se cadastrar com você. Então, isso faz uma grande diferença. A gente já aprendeu que quem comanda uma conversa não é quem faz perguntas, não é quem responde. Né? Como o Fabiano mesmo disse, se você dá liberdade para a pessoa falar, ela vai te dar todas as cartas. Depois você só vem rematando, né? E assim, a gente tem que mostrar a nossa autoridade, o nosso profissionalismo dessa forma. Ajudando pessoas. Ajudando, entendeu? Tanto, como a gente fala, o nosso cliente externo, né? Que no caso são aquelas pessoas que compram da gente, quanto o nosso cliente interno, que é as pessoas da nossa equipe também, né? A gente tem que... O Fabiano sempre fala uma parte assim, ele vai saber dizer mais do que eu. Mas assim, a gente receber a situação e digerir ela, entendeu? Na gente, né? Segurar ali, matar no peito a situação e ajudar a pessoa a clarificar aquele assunto e mostrar um outro prisma. Porque é natural, né?
Quando a gente está passando o processo, a situação, parece que a gente não vê outra saída. A gente só foca naquilo e, por exemplo, né, esse caso aí, tá faltando produto, tá faltando e agora parece que a gente fica, né, ali, limitado. Mas aí quando a gente coloca para fora, né, aí o nosso papel como líder, né, é mostrar outro prisma, né, e ajudar as pessoas a seguirem adiante, né? Pessoas não são fáceis, a gente sabe, né? Só que como em vários momentos do livro, a pessoa não estava certa, mas discutir não foi o melhor caminho, né? A gente tem aqui pessoas como a Arma Sirlene, que trabalha, né? Que tem o trabalho tradicional dela, que trabalha com pessoas. A Gisele também, que tem loja, né? A gente sabe que não é fácil, mas nem por isso a gente vai desistir. E assim, o que eu acho que esse projeto nos traz de mais importante, a gente precisa sim do dinheiro, mas os resultados, você conseguir ajudar pessoas e esse network que o sistema nos fornece, a gente conhecer outras pessoas e principalmente o desenvolvimento pessoal, né? Olha aí o Daniel, né, trazendo a leitura de livro, a gente sempre aprendendo coisas novas. No mercado tradicional, as pessoas não querem ensinar, as pessoas querem guardar tudo para si. E aqui, né, é o contrário. Se a gente quer crescer, a gente tem que cada vez mais transbordar, não é mesmo? Não é fácil, não estou falando, né, que é fácil, mas com certeza é o melhor caminho, tá? Quer falar mais alguma coisa, meu bem? Outra coisa também, não sei se vai fazer sentido, mas vocês podem, não sei se aqui alguém já assistiu na vida algum jogo de futebol. Eu creio que sim, já deve ter visto pelo menos alguma partida ali, um pedaço de um jogo. O jogador profissional, ele, às vezes, na hora dele dominar uma bola, a bola às vezes vem alta, ele tem que dominar. Às vezes ela vem na altura da cintura dele, ele tem que dominar ela. Às vezes ela vem rasteira, ele tem que dominar. E às vezes vem um chute muito alto, muito forte, porque a pessoa que jogou para ele está muito longe dele. Então, ela dá um chute muito forte para a bola chegar até ele. Não é para tentar desequilibrar ele, entendeu? É para tentar jogar a bola até ele, viu ele como uma oportunidade. Entendeu? Então, se nós temos que lutar para sermos profissional dentro da nossa área. E nós sendo profissional, vai chegar a bola rasteira, vai chegar coisas na altura da cintura, na altura da cabeça, entendeu? Coisas fortes para nós e às vezes vai ser difícil, mas nós temos que ter o quê? Profissionalismo. Dominar aquela situação, colocar no chão e ver o jeito que você vai trabalhar com a bola. Entendeu? O jeito que você vai trabalhar com uma situação que você recebe, de repente a pessoa chega ali, passa alguma coisa para você, aconteceu isso, e você pega aquela informação e já coloca num grupo, já manda para outra pessoa, de repente a pessoa que você vai mandar, ou no grupo, as pessoas não estão preparadas para ouvir aquilo. E você sendo ali uma pessoa habilidosa, absorva, né? Faz igual uma esponja, absorve aquilo ali, né? Depois estuda o negócio com calma e vê aquilo ali exatamente e depois toma uma decisão, mas sempre mais branda do que você recebeu. Nunca do mesmo, entendeu? Nunca bate de frente ali e já passa a informação para frente. Não. Tenta sempre matar no peito a situação, tá? E ver o maior ângulo, o resultado que ele está tendo daquilo ali. Eu acredito que qualquer tipo de sociedade, né? Que existem pessoas, né? Existem pessoas um pouco mais difíceis, né? Mas não é errado. Eu aprendi esses dias. Você confrontar as pessoas, não é conflitar com elas, tá? Não é conflitar, é confrontar. E você confronta com perguntas. Porque às vezes você vê que tem pessoas que precisam melhorar, sair daquela zona de conforto. Como eu disse, você não pode comprar a ideia dela. Você ouve, absorve, como o Fabiano falou, e depois você confronta ela com perguntas. Talvez, no momento, ela não te fala, é verdade, Helenilda, você tem razão. Edna,
olha, Deus abençoe. Você tem, né, gratidão por você. Às vezes ela não vai falar isso, mas ela vai ficar ali, ó, com aquilo martelando na cabeça dela. E às vezes até no momento ela tá meia nervosa, É, aconteceu algo que não é nem sim, do negócio, né? E ela pegou aquela situação para desabafar. E depois, a hora que ela tiver calma, ela vai sentar e ela vai falar: Nossa, mas a Sirlene falou isso para mim. Ela é profissional. Nossa, a Helenilda, a Fátima, a Maria, a Analine, entendeu? A Rafânia. Então, isso a pessoa vai criar o quê? Ver você como uma verdadeira autoridade dentro do negócio. gente, a gente fala, né? Vocês já sabem, quando é esse casal aqui, eita, povinho que fala, né? Mas agora não vai deixar vocês falar, tá bom? Deixar vocês falarem o que vocês conseguiram, né? Aprender aí, absorver. Com certeza vocês têm algum prisma, né? Para nos ensinar também aqui dentro do nosso negócio, dentro da nossa família, tá? Tá aberto aí, pode liberar o áudio e a palavra é de vocês agora. Gratidão, Helenilda. Gratidão, Helenilda. Obrigado. Nós aprendemos muito com vocês também. Só tenho que agradecer, Carol. E é isso mesmo, a gente sempre vai, ai, eu já tomei esse café, se a gente continuar tomando, a gente vai passar mal. Deus me livre. Ai, mas vou atender uma cliente aqui, gente. Tá bom, vai lá. Deus abençoe pela presença. Mais alguém, pessoal? Fiquem à vontade. Acho que nós falou demais, viu, Carol? Falamos demais, pô, até dormiu. Meu Deus do céu. Mas a gente vai melhorar. Agora a gente vai estar com vocês 2 vezes por semana, dentro do possível. Daqui a pouquinho a gente já tá craque já. Podemos encerrar já, né? Bom, acho que podemos encerrar então, né? Mais uma vez. Você abriu seu áudio, Gi? Ô, Carol, eu perdi o final porque eu fui atender uma pessoa também, certo? Mas o começo deu para entender muito bem. Eu até a hora que o Fabiano começou a falar sobre quem já assistiu um jogo, eu estava ouvindo, aí depois eu tive que parar. Mas olha, é só agradecer mesmo. Vocês, o Daniel, sabe? Todos, entende? Que a gente tem crescido muito através dos nossos encontros. Para mim, nossa, olha, é só gratidão. É só gratidão mesmo. Nunca trabalhei com alguém que se empenhasse tanto, com tanta dedicação, passar para os, né? Nós somos consultores, eles têm que dar uma consulta para o seu cliente. E eu já trabalhei em outras empresas que eu não sabia como lidar com as pessoas, que eu não sabia, como se diz, não sabia consultar. E agora não, aqui nessa empresa a gente aprendeu sobre toda a linha, todos os produtos, que nem na época do cappuccino, né? Eu consegui vender 94 cappuccino em menos de 30 dias. Quando o cappuccino entrou em falta, eu falei, nossa, mas o meu carro-chefe era o cappuccino, o que eu vou fazer? Eu falei, não, mas eu tenho os outros produtos, eu vou focar em outros produtos. Foquei nas balas. Nossa,
Quando entrou na promoção as balas Mediterrânea, comprava uma e levava outra, eu falei assim, agora é a vez das balas. Quem vai comprar o cappuccino, agora vai comprar as balas. E fui vendendo, estou vendendo e não deixo de falar nos outros produtos também. E vendo todos eles assim, né? Sempre tem um que a gente foca mais. É aquele que dá mais lucro, então a gente foca mais. Mas, enfim, não tem o cappuccino, vamos de bala, vamos de café, e assim por diante. Exatamente. Parabéns, Gi. Tudo tá aqui, né? Na nossa mente, né? A gente consegue, a gente controlando a nossa mente, né? Dá tudo certo. Com certeza. Gratidão, Gisele. Parabéns, Gi. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Porque nós já vamos encerrar, porque já deu 9 horas já. 9 horas. Bom, pessoal, graças a Deus ficou gravado, né? Acho que vai dar tudo certo. Depois eu vou estar subindo também para o nosso canal, tá? E só gratidão, Deus que abençoe o dia de vocês, né? Esse mês, né? Temos vários incentivos aí, né? De recrutamento dessa vez. E vamos que vamos, né? Ajudar o maior número de pessoas. Com certeza as recompensas, os frutos, né? Nós vamos estar colhendo, né? No caminho. Gratidão, pessoal. E lembrar sempre, né? Ouvir mais, esperar as pessoas falar, para depois a gente falar alguma coisa, né? E sempre que falar, poder ajudar as pessoas, nunca ali bater de frente com as pessoas, porque senão você vai se igualar a ela, né? Se você acha que eu tenho a melhor opção, eu tenho o melhor treinamento, né? Nós estamos com treinamento todos os dias, então nós não podemos se igualar com pessoas que estão entrando e agora e não tem a informação que nós temos, né? Então, esses dias mesmo chegou um lead para mim e nas primeiras conversas ela falou, usei o café e tive uma semana de muita dor. Quer dizer, se eu tivesse pegado esse áudio e tivesse respondido para ela assim, mas você não pode, mas também você não vai, entendeu? Ter falado alguma coisa para ela, eu deixei ela falar primeiro. Ela falou isso, que ela teve muita dor na primeira semana, mas depois ela falou de novo, mas eu continuei. E com 3 latas de café, indo para a 4ª lata, ela eliminou 18 quilos. Entendeu? Sensacional. Então, se eu já tivesse ali entrado né, para bater de frente, não, mas aí não deixa a pessoa falar, deixa ele contar a história, explicar. Ele mesmo vai falar, eu estava usando assim, não resolve, eu uso assim, fulano, entendeu? Aí você pergunta de quem ele comprou, de repente ele comprou da internet, lá não vem uma informação correta, né? De repente, a pessoa que passou para ele só usou o produto, mas também não houve alguém que treinou ele, né? Eu acho que muitas das vezes a gente tem a ansiedade pela razão. E eu não sei se vocês já ouviram isso, se é uma coisa da minha família, né? Mas diz que a razão é cavalo do diabo, né? Se a gente, sei lá, né? Não vai dar coisa boa. Não vai dar coisa boa. Mas vamos lá, pessoal. Nós aqui vamos encerrar, tá? Aí podem abrir aí o áudio de vocês. Eu não sei tirar foto, infelizmente, mas gravado já tá muito bom. E vamos no 3 dar o nosso bom dia campeão, tá bom? Vamos lá, Fabiano, me ajuda. 1, 2, 3. Bom dia, campeão! Vocês são sucesso, pessoal. Gratidão. Um dia abençoado a todos. Amém.